E aí, meus amigos, bem-vindo aí. Quero dizer para você que estamos aqui abrindo esse vídeo e esse canal ele foi criado em 2018. A intenção dele era falar sobre política. Na época, o candidato deputado federal Jair Bolsonaro estava em ascensão, estava começando a mobilizar a massa e logo após ele conseguiu notoriedade e com essa notoriedade ele conseguiu ser eleito em 2018 e fazer um governo que trouxe algo que ele sempre afirmou, um ponto de inflexão. O que significa isso? Até então, tudo era uma mesma cor na política. Até que o candidato Jair Bolsonaro trouxe na sua gestão, à frente da presidência da República, uma reflexão boa, alguns contrastes entre o que era lícito e o que não era, o que era bom para a sociedade e o que parecia ser bom, mas era uma mentira, um engano. E aí surgiu a polarização concreta, porque antes era, como diz o pessoal do Brasil Paralelo, era o teatro das tesouras, ou seja, PT, PSDB, era cada um ficava um período no poder. E assim, intercalando esse modelo que eles adotaram desde 90, eles começaram a dominar o Brasil e assim aprisionar as mentes e toda a população brasileira não conseguia enxergar por que o Brasil era um país que tudo dava errado, em que não conseguia avançar. Porém, quando Jair Bolsonaro chegou à presidência, a população brasileira começou a despertar e viu nesse candidato uma identificação real, porque o Brasil descobriu que ele era um país voltado à família, a trabalho, a honestidade, a coisas corretas. O país começou a vivenciar momentos de que havia alguém que entendia os seus anseios. Esse era Jair Bolsonaro. Então, na presidência, ele começou a despontar como um candidato realmente que fazia o que o povo precisava. Ele não fazia aquilo que ele precisava e que os amigos do rei estavam precisando, ou seja, somente seus amigos. Com isso, ele despertou a ira de muitos inimigos, pessoas que estavam determinadas a destruí-lo. Então, eu e você podemos aprender nos 4 anos de gestão dele que o Brasil estava muito longe daquilo que era o anseio da população. Por esse motivo, nós podemos presenciar um ataque, uma perseguição direta do conglomerado de mídia do Brasil para tentar descredibilizar, desumanizar, destruir a imagem do presidente da República. E o que é interessante é que na maioria das mentes eles conseguiram. Por quê? Porque uma das coisas que a esquerda conseguiu fazer no Brasil é fazer com que a população fosse desinteressada dos seus direitos. Por quê?
Eles minaram a educação, colocando a educação de uma forma em que você não dava a vara para pescar. Você simplesmente já dava o prato de comida pronto. Ou seja, se você não tem trabalho para buscar a comida, você não se preocupa como ela é feita, como chegou à sua mesa, qual cálculo que é feito para você fazer aquela comida. Então, para que você ter conhecimento? Para que você buscar instrução se você tem aquilo que mais te beneficia, que é a comida na mesa? Assim, a esquerda começou a doutrinar, começou a trazer para a população um modo de acomodação para verdadeiramente fazer o povo informe, a fim de dominar a mente de toda a população do Brasil. E foi o que ele conseguiu, porque a ignorância destrói. A Bíblia diz que o povo é destruído porque falta conhecimento. Se você, de fato, não quer ser destruído por aquele que quer te dominar, você precisa de conhecimento. Pedro diz assim, o apóstolo Pedro na Bíblia diz o seguinte: de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Então, automaticamente a população se viu enclausurada por governos que tinham na sua linha tanto de montagem, como ideologia, como também de cultural, o comunismo. O referencial do governo da esquerda era Marx, Lenin, Che Guevara, homens que verdadeiramente no passado tentaram por várias maneiras destruir as suas populações. Fernando Henrique, por exemplo, era aluno da escola de Frankfurt, da Alemanha, o comunismo mais sofisticado. E nós vemos tudo isso ocorrer no Brasil e não fazemos ou não fazíamos nada. E aí você pensa, mas e o que isso tem a ver com aquilo que eu acredito como sociedade ou como política? Ou de repente você é um daqueles que diz assim, eu não quero nem saber de política. Ou eu não quero nem saber de político, porque todo político é ladrão, todo político não presta. Algumas pessoas, alguns amigos fazem essa afirmação enchendo a boca, estufando o peito, como quem diz, se eu não participo, automaticamente eu não sou culpado. Engano seu, querido. Engano seu. Por quê? Porque não é a omissão que te deixa inculpável. A omissão pode te tornar incapaz de opinar e de reclamar, mas de ser inculpável, nunca. Vou te contar uma história de um testemunho real. Um dia, uma pessoa me contou um testemunho que foi verídico. Ele diz assim, falando que um homem estava passando pela rua e quando ele estava passando pela rua, ele olhou e viu um cara violentando uma menina.
E ele olhou para aquela situação, à noite, ele ficou preocupado, porém, ele querendo aliviar a sua pele e não se envolver, o que ele fez? Ele passou direto, foi embora para casa. Porém, quando ele chegou em casa, ele deu falta da sua filha, que não estava em casa, mas ele falou, daqui a pouco ela está aí. Ficou aguardando, aguardando, aguardando. E aí daqui a pouco, como demorou umas 3 horas, ele saiu para procurar. E quando ele saiu para procurar, ele a encontra. Só que ela estava caída no mesmo lugar onde ele tinha passado. Ou seja, ele passou direto, não quis se envolver, mas quando ele voltou, quem estava sendo estuprada era a filha dele. Muitas das vezes, nós temos o raciocínio idêntico em muitas das coisas, inclusive na política. Porém, mesmo que você não se envolva, de uma forma ou de outra, você vai ser prejudicado. Então, esse vídeo aqui, ele é realmente um vídeo para você atentar os passos da política. E aí, para você que chegou até aqui comigo, ele é especial para os meus irmãos em Cristo. Você que não entende nada de política, nunca leu um livro sobre política, ou não sabe o que significa esquerda ou direita. Eu vou sintetizar, ou seja, eu vou simplificar a compreensão. Baseado em quê? Baseado na própria Bíblia. Vamos lá? Vamos analisar o que define a esquerda e a direita com base bíblica. Eu poderia falar inúmeros textos, fazer você verdadeiramente viajar comigo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse para explicar qual lado é a esquerda e qual lado é a direita. Mas vou botar de um modo simples para você. Vamos lá? Gênesis capítulo 1. Versículo 26 e 27, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Da costela do homem, Deus criou a mulher. A Bíblia diz que Deus, quando criou o homem e a mulher, e viu Deus que era muito bom. A Bíblia diz que na virada da tarde, Deus passava e conversava com o homem. Ou seja, o homem, Deus, estavam alinhados na mesma direção. Falavam a mesma língua, tinham o mesmo espírito. A comunhão era total, 100%. Não havia distinção. Porém, no capítulo 3, a Bíblia diz que o homem, através de Satanás, recebe uma proposta. Que proposta é essa? A proposta de se rebelar contra Deus, ou se desobedecer a Deus diante das ordenanças dele. Nota-se que desse lado, ou seja, desse lado, está Deus, com a sua virtude, maneira de ser, e desse lado está também o homem. Agora, desse lado, aparece o diabo fazendo proposta para o homem.
A proposta dele era: desobedeça a Deus e você vai ser semelhante a Deus. O homem já tinha tudo, a comunhão máxima com Deus. Ele não precisava de mais nada. Porém, Satanás agora decide persuadir o homem a se revoltar contra o próprio Deus. Ou seja, o homem sair desse lado e partir para esse lado, deixando Deus. A Bíblia diz que o homem aceita a proposta, então ele cola e vira parceiro do diabo. Agora, o homem já não é mais amigo de Deus. Agora ele é amigo do diabo. Então, o homem agora passa a refletir todo e qualquer caráter destrutivo do diabo. E automaticamente, distante de Deus. Deus agora está aqui e o homem está aqui, colado, associado ao diabo. Porém, a Bíblia diz que depois da queda, com a desobediência, o homem que era nascido à imagem e semelhança de Deus, agora ele já perde a imagem. Ou seja, todo o caráter de Deus ele perde. Ele já não é mais imagem e semelhança de Deus. Agora todo homem que nasce após Adão, porque quando Adão e Eva pecaram, toda a raça humana foi condenada. Então, todo homem que nascia, ele é um presente de Deus, porém já nascia ligado com a natureza caída do pecado. Logo, o homem também era caído. Então ele se associou às práticas do pecado. Se associou a tudo aquilo que o diabo, na sua origem, determina para o homem. Porém, a Bíblia diz que Deus decide enviar Jesus para tentar reconciliar o homem a Deus. Ou seja, quando Jesus chega e morre naquela cruz, ele reconcilia de novo o homem a Deus. Porém, mesmo o homem sendo reconciliado a Deus através de quê? Através de reconhecer Jesus como Salvador, aceitá-lo ele como o Deus de sua vida e viver nos seus princípios, o homem continua com a sua natureza pecaminosa. Então aqui está a definição. O homem, quando aceita Jesus, ele se reconcilia com Deus, porém a natureza dele continua humana. E aí, nós vemos o quê? Tudo aquilo que está ligado diretamente a Deus, a sua moral, a sua criação, a tudo aquilo que ele instituiu, logo é algo que vai estar do lado direito da história. Família, igreja, Bíblia, sociedade que trabalha, sociedade que produz, pessoas que acreditam que a família é determinada por um homem, uma mulher e seus filhos. Tudo isso vai estar ligado a Deus. Que a pessoa tem que ser honesta, isso está ligado a Deus. Que a pessoa não deve mentir, isso está ligado a Deus. Que a pessoa de fato tem que ter um casamento entre homem e mulher,
Isso está ligado a Deus. E o que está ligado ao diabo? Tudo aquilo que é contrário a Deus. Ou seja, roubo, mentira, droga, prostituição, adultério, corrupção, destruição, assassinato, venda de drogas, destruição da família, pedofilia, homossexualismo. Tudo isso está ligado ao diabo. O diabo é o opositor, ou seja, a esquerda. A Bíblia diz que Satanás se levanta contra tudo que é a favor de Deus. Então a definição é simples. Se você é uma pessoa de direita ou conservador, você está atrelado a princípios que te levaram a Cristo e conectaram novamente a Deus. Se você está ligado a princípios que não te levam a Cristo e não te conectam a Deus, você é da esquerda. A definição, ela é simples. Por quê? Porque Satanás vai levantar-se contra tudo que se levanta a favor de Deus. Ou seja, você não precisa ser um exímio conhecedor de política. Você só precisa entender que existe só dois poderes: Deus e o diabo. Não existe meio termo. O meio termo só para a salvação. Porque a Bíblia diz que há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Que sem Ele não teremos como chegar ao céu. Só Jesus, não tem outro. Então, você que não gosta de política, você que não sabe que local, se você é da esquerda, você está ligado diretamente aos princípios estabelecidos, às ideias, ideologias destrutivas que vêm da onde? Da mente demoníaca do próprio Satanás. Porém, se você é conservador, você está ligado a princípios que vêm diretamente ligado de Deus. Então, essa é a explicação. E por que você tem que se intrometer na política? Porque ela é automaticamente a causa da destruição dos princípios que foram estabelecidos por Deus. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.